Vamos a mais um exemplo. Agora, nesse aqui, nós temos que encontrar V0, que é a tensão nesse ponto, e I0, que é a corrente que passa nesse resistor. Nós temos um circuito com fonte de corrente, e quando aplicarmos a análise de malhas, nós vamos precisar utilizar o método da supermalha. Professor, com fonte controlada também tem que usar a supermalha? Também. Então vamos lá. Colar aqui a figura. Coloque a figura indicando o sentido das correntes. Todas no sentido horário, como manda a convenção, mas isso é livre. Então vamos começar com a supermalha. Quando tem a fonte de corrente, a gente tira ela e forma uma supermalha, como a gente observou aqui. Ainda assim, cada trecho vai ter a sua corrente de malha original. 2 e 1, mais 1 e 1 menos e 3, mais 2 e 2 menos e 3, mais 27, igual a 0. Vamos ter 2 e 1, mais e 1 menos e 3, mais 2 e 2, menos 2 e 3, mais 27, igual a 0. Vamos ter 3 e 1, mais 2 e 2, menos 3 e 3, igual a menos 27. No nó zero, que é esse bem aqui, nós vamos aplicar nó zero, que é inferior. Nós vamos ter a corrente 2 entrando, a corrente 1 saindo e a corrente da fonte 2 e 0 saindo. Então vamos ter e 2 vamos ter e 2 igual a 2 e 0 mais e 1. Só que quem é I0? I0 é a corrente nesse resistor aqui, descendo. E é a corrente 1 nesse resistor aqui, ela está subindo. Então, nós vamos ter que I0 é igual a menos I1. Substituindo a LKC do nó 0, nós vamos ter I2 vai ser igual a 2 menos I1 mais I1. Vamos ter I2 vai ser menos 2 I1 mais I1. Logo, I2 vai ser igual a menos I1. Aí, para a malha 3, a malha superior, vamos ter 3 e 3, mais 2 e 3 menos e 2, mais 1 e 3 menos e 1, igual a 0. Vamos ter 3 e 3, mais 2 e 3 menos 2, 2, mais e 3 menos e 1, igual a 0.
nós vamos ter menos I1 menos 2 I2 mais 6 I3 igual a zero. Então, vamos ter um sistema de equações de nós temos duas equações de 3 variáveis. Ainda não dá para resolver, então nós vamos substituir I2 igual a menos 1 nas duas equações. A equação da supermalha nós vamos ter vamos ter 3 e 1 mais 2 menos e 1 menos 3 e 3 igual a menos 27 mais 3 e 1 menos 2 e 1 menos 3 e 3 igual a menos 27. Isso vai nos dar e 1 menos 3 e 3 igual a menos 27. Equação da malha 3. Nós vamos ter bem aqui menos I1 menos 2 menos I1 mais 6 e 3 minúsculo igual a zero. Menos I1 mais 2 e 1 mais 6 e 3 igual a zero. Vamos ter e 1 mais 6 e 3 igual a zero. Então nós vamos ter isso vai nos dar o sistema de equações
Então, a gente pode subtrair uma equação da outra. Então, vamos ter menos 3 e 3, menos 6 e 3, igual a menos 27, menos 0. Vamos ter menos 9 e 3, igual a menos 27. Então, vamos ter e 3 igual a menos 27 dividido por menos 9. Vinte e sete dividido por 9 é 3 amperes. Menos com menos dá mais, fica 3 amperes. Então vamos substituir na segunda equação. Que vamos ter I1 mais 6 e 3 igual a 0. Vamos ter I1 mais 6 vezes 3 igual a 0. Vamos ter I1 igual a menos 18 amperes. Só que quem nós queremos, que foi pedido é 0. Então, e 0 é igual a 18 amperes. E para calcular V0, a gente podemos aplicar a LKT nesse trecho do circuito. Ó, vindo aqui no circuito, o V0 ele é o potencial desse ponto até esse ponto. Nós podemos aplicar aqui ou nós podemos aplicar aqui. Como nós já sabemos de 0, vamos escolher esse trecho aqui. Não, vamos escolher esse trecho aqui. Em que vamos ter vamos ter um a igual a
a gente vai ter 1 e 1. Mais 2 menos 2 e 0, mais V0 igual a 0. Nós vamos ter 1. Quem é aí 1? É menos 18, menos 2, 18, mais V0 igual a 0. Nós vamos ter menos 18, menos 36, que é igual mais V0 igual a 0. Vamos ter menos 18 menos 36 é menos 54 mais V0 igual a 0. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o trecho do circuito. Certo? A gente vai desconsiderar a fonte de corrente. Então vamos cobrir ela. Então vamos lá. LKT. Nesse sentido. Menos V0 menos mais 1. Quais são as correntes que passam por ela? E 3. E 3 menos e 1 mais 2 e 0 igual a 0, certo? Menos V0 mais 1. Quem é aí 3? É 3. Quem é aí 1? É menos 18 mais 2. Quem é 0? É 18. Isso igual a 0. Então vamos menos V0 1 a 3 mais 18 mais 36 igual a 0.
menos V0 igual a mais 1 vezes 3 mais 18, isso dá 21, mais 36, igual a 0. Isso dá menos V0 mais 21 mais 36 igual a 0. Isso dá menos V0 igual a menos 57. Ou então isso dá V0 igual a 57 volts, que é a nossa resposta. Agora vamos entender por quê. Observamos aqui. A gente está percorrendo uma corrente nesse sentido. Então, nesse resistor aqui, nós vamos ter a corrente I3 menos a corrente I1. E nesse resistor aqui, nós vamos ter a corrente I0, que é igual a menos a corrente I1. Por isso que a equação fica 1 menos V0, que é como se fosse o terminal negativo. A gente tem uma corrente de malha no sentido anti-horário. Vou colocar aqui essa seta. Corrente I3. Nós temos aqui a corrente I1 e a corrente I0, que já está desenhada. Mas, nós, para aplicar LKC, nós aplicamos uma corrente de malha, certo? Eu vou aplicá-la no sentido anti-horário. E aqui, ó, pro tensão V0, que é a tensão desse para esse ponto, é como se aqui fosse o potencial positivo e aqui fosse o potencial negativo, onde está o terra. Então, nós vamos ter menos V0 mais 1 e 3, que está no sentido da corrente de malha, menos I1, que está contra o sentido da corrente de malha, mais 2 e 0, que está no sentido da corrente de malha, igual a 0. E nós vamos desenvolvendo até dar 57. Qualquer dúvida, nós podemos... Qualquer dúvida relacionada a esse conteúdo, podem me perguntar. Enquanto isso, ficamos com esse assunto, 4 exercícios de análise de malhas no método padrão e 4 exercícios de análise de malha com o método da supermalha que nós utilizamos para quando há fonte de corrente. Bom feriado a todos e retornamos no dia 22 com a análise nodal.